Irmãos e irmãs da querida Igreja Presbiteriana de Campinas, mais do que um prazer, do que alegria, é motivo de honra e privilégio celebrar com vocês mais este aniversário. Celebrar o Sesc Centenário do Presbiterianismo de Campinas e 117 anos de reorganização da nossa querida Igreja Central. E nesta hora não há como trazer à memória algumas coisas significativas da nossa história. E reporto a experiência mencionada pelo profeta Jeremias. E eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem pessoas que gastam a sua energia armazenando coisas desnecessárias. Tem gente que guarda até mágoa, ressentimento. Isso não nos leva a lugar nenhum. Boa é a palavra do profeta que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por isso quero trazer à memória alguns fatos e feitos desta história, de bons tempos, alguns que nem voltam mais, mas que integram a nossa caminhada, a nossa jornada e enriquecem o nosso patrimônio de vida, a nossa vida cristã e espiritual. Ao recordar a história desta igreja, não há como deixar de trazer à memória os grandes vultos dessa história, de personagens que escreveram capítulos lindíssimos do presbiterianismo de Campinas e brasileiro. Como não trazer à memória vultos da história como foi Reverendo Erasmo Braga, uma das maiores personalidades do nosso país, o profeta da unidade que pastoreou essa igreja e que rompeu fronteiras e se projetou internacionalmente. Como não trazer à memória Miguel Riso Júnior, que superlotava o Teatro Municipal de Campinas com as suas conferências. Não há como não trazer à memória Reverendo José Borges dos Santos Júnior, que chegou a ocupar a vice-presidência da Aliança Presbiteriana Mundial, de personalidades como Galdino Moreira, de personalidades como foi Reverendo Américo Justiniano Ribeiro, nosso querido historiador Reverendo Júlio Andrade Ferreira, além de tantos outros ministros que ainda estão por aí e que fazem diferença no seu ministério. Quero trazer à memória esses vultos que nos inspiram a prosseguir, a caminhar, a fazer uma história bonita daqui para frente também. Quero trazer à memória os bons tempos vividos aí. Por 2 vezes tivemos o privilégio de compartilhar do nosso ministério na IPCamp. E nessas 2 ocasiões fizemos isso com amor, com carinho, com vocação, com dedicação. E aprendemos e crescemos muito com os irmãos que aí estão. Desde aqueles embates gostosos com o conselho, das irmãs dedicadas das nossas sociedades, dos jovens, adolescentes, diáconos, tantos aqueles que estiveram aí conosco, e quantos desses estão guardados aqui no lado esquerdo do peito para nunca mais, porque são pessoas que fizeram diferença na nossa vida e que nos estimulam de fato a prosseguir. Quero trazer à memória os desafios que existem aí para esta igreja também, que está localizada numa região privilegiada da cidade e que tem a responsabilidade de levar esta mensagem a tantas pessoas que precisam do Evangelho. Aliás, nesse tempo muito tumultuado, quando se fala até de igreja evangélica. A nossa igreja presbiteriana, a igreja protestante, que tem uma rica história, tem uma grande responsabilidade também com a nossa sociedade. E nós desejamos que os irmãos e irmãs que aí estão se sintam sempre encorajados a prosseguir. Esqueçam as coisas que foram desagradáveis, aquilo que não contribuiu, que não construiu, e vamos trazer sempre à memória o que pode nos dar esperança. É assim que deve ser movida a nossa vida cristã, olhando sempre para frente, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que fundou a igreja, aquele que sustenta a igreja e aquele que diz: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Abraço carinhoso, muito querido a cada irmão, a cada irmã, a nossa liderança, aos queridos pastores, presbíteros, diáconos, líderes desta igreja. Que vocês continuem olhando sempre para frente e para o alto e fazendo desta igreja uma luz que brilha nesta cidade, mostrando aos homens o caminho da salvação e da vida eterna que existe somente na pessoa de Jesus. Grande abraço, grande beijo para todos vocês. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor.